Bom, eu nasci em Iffeldorf, na região dos Lagos, na Alemanha. Um lugar muito, muito bonito. Meu pai, naquela ocasião, estava estudando arte na universidade em Munique. E ao mesmo tempo, como ele se interessava por zoologia, estudou na faculdade lá, zoologia. E com isso ele ficou biprofissional. Ele ficou artista e ficou especializado em estudo de moluscos. Ele veio, lá na Alemanha ele conheceu minha mãe, e a minha mãe tinha se especializado em canto e em dicção. Então, quando eles saíram de lá, eu tinha 2 anos. Viemos para cá, para Curitiba, porque meu pai era de Curitiba, morava em Curitiba, porque ele é de Morretes, uma cidadinha do litoral. E de lá, então, de Morretes foi para Curitiba, e em Curitiba, ele e minha mãe, que eram idealistas, montaram escola de desenho e pintura, meu pai. E minha mãe, uma escola de canto e de dicção. E essa escola era gratuita para crianças e para pessoas já adultas. Funcionou durante muito tempo, quer dizer, funcionou até que nós viemos para São Paulo. Nós viemos de Curitiba para São Paulo, quando meu pai recebeu um oferecimento do Museu Paulista para integrar a equipe de zoólogos do museu. E foi lá que nós viemos para São Paulo. Isso foi, não lembro exatamente, mas eu acho que foi em 1935. Fomos morar na Rua Tabor, de frente do Parque do Ipiranga. E de lá, minha irmã e eu, nós temos uma diferença de idade de 2 anos, então sempre estudamos juntas. E de lá, ela e eu quisemos fazer a faculdade. Acontece que, quando nós escolhemos o curso de História Natural, recém-formado, recém-instalado na universidade, a família do meu pai toda se reuniu. E disseram para ele, mas você vai deixar 2 meninas sair com um homem em excursão? Isso é uma loucura. Aí meu pai voltou e disse assim, vocês querem mesmo estudar História Natural? E nós 2 queremos. Tá bom, então vocês estudam, mas lembrem do comportamento que vocês devem ter. Aí, tudo bem. Viemos, morávamos lá na Tabor, como eu já disse, de frente do museu. Agora, o dinheiro era curto. Meu pai ganhava no museu 600 mil réis. A família, 4 filhos, marido e mulher. Então, você pode ver que não era muito dinheiro. Os filhos todos estudando. Minha irmã e eu querendo fazer vestibular para a faculdade. Minha outra irmã estava estudando no ginásio e meu irmão estava no grupo escolar. Mas mesmo assim fizemos. E eu lembro que quando nós fizemos o vestibular, eram, eu acho que 90 e poucos alunos, mas só passaram 10 na minha turma. Agora, por quê? Porque o vestibular naquela época não é como o vestibular de hoje, de fazer cruzinha, não. Era uma prova escrita, uma prova oral e uma prova prática, para alunos que queriam entrar na universidade. Tudo bem. Fizemos essa prova e dos 90 e tantos sobraram 10. 5 homens e 5 mulheres. Das mulheres,
Adélia Ferri, a Maria Estela Castro Guimarães, Lucila Batista Pereira, que era neta do Rui Barbosa, e a minha irmã Ruth e eu. E dos homens, Josué Camargo Mendes, William Gerson Rodrigues de Camargo, Aníbal Anderaus, Décio Grise e Josué Camargo Mendes. Dos que se reuniam, como o nosso curso era novo, o governo tinha mandado Teodoro Ramos para a Europa para convidar professores. E de lá vieram o professor Marcos, da Alemanha, para zoologia, o professor Ravitcher, da Alemanha, para botânica, o professor Hauptmann, para química, da Itália, o professor Ettore Onorato, para mineralogia e petrografia. Então, os professores que vieram da Europa davam aula para nós em francês, inglês e italiano. E quando nós reclamamos, eles disseram, não, consta na grade curricular que vocês têm inglês e francês, então tem que saber. Agora, uma coisa é você ter uma aula por semana, e a outra é você falar correntemente, que é muito diferente. E nós tivemos esse sacrifício no estudo. Justiça seja feita. Os professores alemães foram os primeiros a aprender português. Os professores franceses, um pouco mais tarde, e os italianos nunca aprenderam a nossa língua. E eu me lembro, o nosso professor de mineralogia chamava-se Ettore Onorato. E ele dava aula em italiano. E quando ele acabava a aula, ele costumava dizer, voglio un voluntário. E olha, todo mundo encorujado não queria ser voluntário, porque quando o voluntário ia lá na frente para atender o pedido dele, se ele não entendesse o que o Onorato falava, rápido, ele dizia para nós, ignoranti, stupidi, lei não distingue um pezzo de porqueria de uma rocha sedimentar. Bate, bate. E lá vinha outro voluntário para ser xingado. Agora se imagine, ele dava aula, saía da sala de aula e fechava a chave. A sala, ninguém podia sair. E quando a gente precisava ir num banheiro, como é que a gente fazia? A gente construiu uma via de saída, fazendo uma cadeira na frente da mesa, a mesa na frente da janela, do lado de fora tinha um banco encostado, então a gente saía pela janela, pisava no encosto do banco, no assento do banco, ia correr no banheiro. Um dia eu estava nessa via, metade para dentro, metade para fora, quando o Onorato me viu. De lá onde ele estava, ele gritou, morretes, que é questo? Aí eu disse, vou no banheiro, vou no banheiro. Dali em diante, ele deixou para nós a porta destravada, mas fechada. Quer dizer, ele controlava do lado de fora quem entrava e quem saía. Foi um tempo muito duro, mas um tempo que, olha, eu, apesar da dureza no ensino, para mim valeu muito. E se eu comparo hoje o que os alunos têm, o que a universidade dá, desde roupa. O cara não ganha aí um uniforme para entrar. Então, tudo isso não existia no meu tempo. Não existia. E olha, essas aulas em língua estrangeira, nós 10 nos reuníamos de noite para a gente destrinchar o que o professor tinha falado. Para ver se a gente fazia legível para nós e entendível para nós. Foi um tempo muito duro.
mas valeu. Valeu 100%. E como eu disse para você, o professor Honorato xingava a gente na sala de aula. Ele dizia logo, voi como é? Ignoranti, stupidi, lei non distingue un pezzo di porcheria de uma rocha sedimentar. Vai, vai. E lá e vinha outro voluntário forçado. Valeu muito esse curso. Não era justo, mas valeu. Porque, olha, você estudar o ambiente, coisa que cresce no ambiente, tudo isso, você hoje não tem. No curso de biologia, você estuda a planta e o animal, só. Mas o ambiente dentro do qual eles vivem, você não estudava. As rochas, as plantas, as coisas todas, isso passava à distância por nós. Então, apesar de ter sido um curso de sacrifício, valeu, porque a gente aprendeu muito mais do que os biólogos de hoje. Associar o ambiente ao animal e ao vegetal, eu acho que é isso que é estudar o ser vivo dentro desse ambiente. Olha, de nós 10, eu já disse que nós fizemos um vestibular duro, que não é como o de hoje, de fazer cruzinha. Era um vestibular, uma prova escrita, uma prova prática e uma prova oral, feita com o professor da cadeira. Então ele já exigia da gente muito mais coisa do que hoje numa folha de papel onde você faz as cruzinhas na frente da letra. Você tinha que saber quando você respondia. E esses professores, olha, justiça seja feita. Os alemães foram os primeiros a aprender português. É onde a gente menos esperava, né? Os franceses vieram depois e os italianos nunca aprenderam português. Nem o professor De Fiori, da paleontologia, nem o professor Honorato, da mineralogia, aprenderam português. Bom e triste. Bom, talvez porque todos nós nos reuníamos de noite e estudávamos o que eles falavam. Então a gente aprendeu italiano, a ler e a entender. E até hoje eu tenho os livros que nós usávamos na época, Le Rocce e Minerale, da mineralogia. E eu acho que ampliar o horizonte é uma coisa muito boa, mas seria melhor se a gente ampliasse o horizonte conscientemente, não assim a paulada como nós tivemos que aprender. E eu também acho que eu devo agradecer a educação que eu recebi dos meus pais. Essa de aprender desde criança, não estrague, não quebre, cuidado com as coisas, vai arrancar uma planta, vai usar, plante, não jogue fora, vai um bicho, não pise em cima, que ele também sente. Isso que a gente aprende como criança, fica na vida da gente. Só que agora a gente precisa aprender também a ter cuidado. E esse cuidado eu estou aprendendo agora, no fim da minha vida. Infelizmente, porque eu podia ter ajudado outras pessoas, pessoas que mais precisariam. Mas olha, os 9 que se formaram, eu estou feliz com eles. E os outros 9 que estão aí, eu também acho que vou poder ficar contente. Tem desde taxista até varredor da rua da cidade universitária, limpador de sanitário, quer dizer, essa gente que não tinha nível para poder estudar. Então isso é uma coisa que me dá uma certa tranquilidade. Eu posso dizer, vou morrer amanhã, mas deixei alguém em condição de poder fazer uma coisa que queria
ou então que podia passar para diante para outras pessoas. Eu acho que é isso que é o importante na vida, viu? Você deixar alguma coisa que o outro possa aproveitar. Vou te dizer, meu pai tem quadros no Palácio do Imperador do Japão. É uma coisa, sabe, o emissário do imperador esteve aqui no Brasil e aí falou de coisa de arte e meu pai estava lá, então ele disse, eu quero comprar um quadro seu para levar para o imperador. Aí meu pai deu um quadro para ele de presente e ele comprou um quadro. Então tem 2 quadros lá no Palácio do Imperador. Ele tinha também quadros no Glaspalast, na Alemanha, mas lá queimou e eu não sei se alguma coisa se salvou. Aqui também, na Assembleia Legislativa, lembra quando teve o incêndio? Tinha um quadro assim do tamanho dessa parede, 3 metros por 3 metros, da Alma da Floresta, em grande aquele lá, a tela. Não sei se a tela se salvou ou não, não tenho ideia. Se salvou, deve estar lá. Agora, eu dei de presente para o Museu da Universidade Federal do Paraná as telas grandes que o papai tinha pintado. Tinha uma tela chamada Os Náufragos, onde tem um homem assim sentado em cima de um rochedo e a mulher morta do lado dele. E o outro quadro eu dei agora é Foz do Iguaçu, que foi pintado no local também, acho 2 metros por 3. É enorme. E ele deixava as coisas de pintura no caminho da Argentina para o Brasil. E os argentinos chamaram esse caminho que ele ia todo dia com aquela bruta tela, a senda do pintor. É uma coisa de lá. Olha, tem umas recordações assim da minha vida que eu gosto de lembrar, porque esse quadro, nós irmãs doamos os 2, o dos Náufragos e do Foz do Iguaçu, para o Museu da Universidade do Paraná. E hoje eu recebi um telefonema dizendo que eles já tinham ido colocar os quadros. Mas eu não recebi o documento ainda que eles receberam. Eu soube indiretamente que saiu do local onde o Foz do Iguaçu estava para o museu. Tudo bem, está em segurança. E vou doar os meus quadros também para o museu. Porque é bom você ter tudo junto num local para ver. E da minha mãe de recordação, tem aqui vivos o Jair Rodrigues, que eu lembro encostado nesse piano, como garoto de 14 anos, aprendendo a cantar. Que ninguém queria dar aula para ele por causa de dinheiro. Então minha mãe aceitou, como ela fez o curso na Alemanha, ela deu aula de canto para ele e aula de impostação de voz. E a Irene Ravache, aquela atriz, também foi aluna dela de impostação de voz. Tanto que você vê, ela fala e você entende tudo que ela diz. E a Isabel de Lisandra também. Então, delas eu me lembro aqui. E do Jair Rodrigues também. E dele eu lembro uma coisa curiosa. Um dia minha mãe e eu estávamos tomando chá de tarde. Aí bateu, eu vim ver quem era. Eu já estava aqui em cima. Eu abri a porta, ele Zurt entrou. Né? Eu tomei um susto, né? E ele disse para minha mãe, Dona Berta, está aqui o cachorrão que nunca agradeceu a senhora pelo que a senhora fez para mim. Virou e saiu. Eu me lembro bem, ele tinha um carro vermelho, assim, cor de sangue, exagerado como ele é. Mas está aí até hoje.
E ele fala, você entende tudo que ele fala. Então isso ele deve realmente à minha mãe. Eu me lembro dele encostado aí no piano, aprendendo a falar. E a vida é assim, né? Vamos ver o que a gente aprendeu, o que a gente conseguiu passar para diante e o que foi de bom que a gente fez e o que a gente deixou de fazer e que pode ainda ter conserto. Porque quando a gente acorda para aquilo que não fez ainda, às vezes a gente tem como acertar, como endireitar as coisas. Eu, com certas pessoas, eu tenho isso. Hoje mesmo tive uma aluna aqui que era desse tipo. Ela não tinha nada. Era estabanada. Um dia eu disse para ela, eu quero que você venha almoçar comigo. Eu? Almoçar com a senhora? O que eu vou fazer na sua casa? Você vai ver o que você vai fazer na minha casa. Aí ela veio, eu disse, agora você vai me prometer uma coisa. Senta aí, ela sentou aqui, senta aí, e você não vai abrir a boca enquanto eu falar. Depois eu vou perguntar coisa para você. E depois você pode perguntar coisas para mim. Pois olha, foi um santo remédio. Ela hoje é professora numa universidade, está dando aulas muito boas e os alunos adoram ela pela compreensão que ela está mostrando para os problemas dos alunos. Então, um cutucão pequeno aqui acertou as coisas na vida dela. Você sabe, para todos nós, eu acho que existem momentos em que a gente tem como ajudar. Só que a gente não se dá conta. E eu acho que é importante a gente descobrir esse momentinho. Que aí a gente pode ajudar muita gente. Que às vezes, por causa da falta de um conselho, por causa da falta de um ensino, está por aí jogada. Eu acho que é uma pena, porque todos nós temos a condição de fazer. Rico ou não. De rico, eu em geral não espero nada. Mas também eu não digo de pobre, porque o pobre nem sempre pode ajudar, né? Mas naquilo que ele puder ajudar, eu peço todos os dias, quando eu vou deitar, que eles acordem para esse problema de ajudar os outros. Porque dessas pequenas ajudas, às vezes depende a vida inteira de uma pessoa. Ela pode mudar de rumo, pode ser outra pessoa e pode fazer muita coisa boa ainda. Tá?